De repente, um deputado, porque havia tempo, estar a falar sobre coisas que interessavam à sua região e de coisas que interessavam aos cidadãos, e a Assembleia desertava toda, porque aquilo não interessava. Não interessava, não era política partidária, não eram coisas que ao partido cabeça dissessem respeito, mas diziam respeito ao cidadão. Portanto, o voto em consciência existe para coisas raríssimas, como sabem. Mas há aqui depois também outra dimensão que também tem sido muito discutida, ainda hoje foi discutida também no Parlamento, a questão destas portas giratórias, da cumplicidade e da promiscuidade que existe entre o poder político, também o poder empresarial. A esse nível, era possível fazer algo? Isso tem a ver com outra coisa, que nós retrocedemos nestes últimos anos. Quanto mais o Estado, mas isso é, como dizem, a minha visão mais liberal da economia. É nisso, é a única coisa em que eu sou mais de direita. O Estado não pode estar metido na economia. Enquanto estiver metido na economia, tem interesses. Tem interesses e pode interferir. E quando interfere na economia, criam-se estas teias e estes interesses que fazem com que a corrupção exista. O Estado tem que ser regulador, tem que estabelecer regras, fiscalizar, regulamentar e deixar que seja o meio empresarial a fazer com que a economia cresça, ande, que a economia faça não pode por ser si. uma utopia pensar dessa maneira? Não é uma utopia, ela existe noutros países. O Estado não está presente em todos os países. E a economia existe. O Estado não precisa de ser dono disto, daquilo e daquilo outro. Eu consigo aceitar que o Estado, em algumas áreas muito sensíveis e que são imprescindíveis, possa ser o empresário. Possa ser acionista, mas só em algumas. Agora, ser ele o acionista é parte interessada. Passa a ter os amiguinhos que vão para lá, os compadres, depois gera-se a tal teia de interesses que depois dá nisto. Mas às vezes não precisa de ser acionista, como se explica, por exemplo, as suspeitas que têm surgido em relação ao ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que, de acordo com as investigações feitas não só pelo Ministério Público, mas também investigações jornalísticas, o Panama Papers, percebeu-se que todos os meses, numa série de contas, recebia dinheiro diretamente do Grupo Espírito Santo. Sim, está bem, mas... Enquanto ministro. Está bem, mas o Grupo Espírito Santo depois intervinha em várias coisas que eram do Estado. Nós vemos a história das PPPs, como é que era? E o Ascendi, que era um grupo ligado ao Grupo Espírito Santo, está em imensas parcerias público-privadas. E o Ministro da Economia, noutras parcerias público-privadas, como sabemos, intervinha. Em imensos setores que a economia é detida pelo Estado ou onde ele ainda tem intervenção, o Ministro da Economia, obviamente, que tem uma palavra a dizer e que intervém, não é? Através das ações que o Estado... E cada vez mais estamos com isto, porque temos um governo em que está dependente de uma parte que cada vez quer mais o Estado a intervir, que o Estado seja detentor. Por exemplo, a Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos é inconcebível. Por exemplo, para falarmos ainda de corrupção, é inconcebível o PS, que está agora com este assomo, como diria a tal pessoa que me encontrou hoje, com este assomo de caráter, que continua a dizer e contra a revelação de quem contraiu empréstimos
na Caixa Geral de Depósitos a quem contraiu empréstimos e não os pagou. E nós a pagarmos a lista com os milhões nomes dos e maiores milhões devedores e da Caixa. milhões, não Mas é? o próprio Banco de Portugal, enfim, diz que... Sim, mas o Tribunal da essa lista não Relação pode diz ser que sim. revelada. Mas o Tribunal da Relação diz que sim. E porquê é que era importante saber isso, Manuel? Porque então não é importante saber quem são os devedores, a quem é que Eu não estou a Armando dizer que não é Vara... importante, estou pois. só a perguntar. A quem é que o governo, através de quem lá esteve a gerir, fez empréstimos a fundo perdido, com o dinheiro de todos nós? Não é importante para que as coisas, para que haja mecanismos ou que as pessoas estejam de sobreaviso? Não é importante. Nós sabemos, as listas dos faltosos ao fisco podem ser publicadas. Pessoas que devem... Pronto, porque, coitados, às vezes, porque, olha, caiu-lhes a crise em cima, não é? E não podem. E esta gente que... os amigalhaços do governo, os amigalhaços do amigo Vara... Há muitas Não questões que, de facto, são importantes no combate à corrupção. Só para terminarmos, Manela, tens uma visão otimista do que é a atual situação do país? Não tenho. Não tenho. Acho que enquanto... Não tenho mesmo nada. Eu continuo a reforçar isto. Não tenho. Enquanto as coisas não mudarem, enquanto não houver uma fiscalização, mas é uma fiscalização de todos, enquanto não houver uma outra mentalidade, enquanto não houver esta banalização de encolher os ombros, já é costume, enquanto não houver uma... Mas é de todos, é da opinião pública, é da comunicação social, é os organismos que fiscalizam, de facto, e as entidades fiscalizarem à séria. Enquanto não houver um sistema eleitoral e um sistema político que, de facto, responda perante os cidadãos, a coisa não vai funcionar. Não vai. Por isso é importante também que surjam vozes como a tua, como a do José Gomes Ferreira, por exemplo, que vem já a seguir no Sim, Negócios da Semana. Felizmente. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada. Obrigado eu. Fica por aqui esta edição de noite.